Oi, gente. O grande acontecimento dos últimos dias foi o ataque aéreo dos Estados Unidos à Venezuela, a deposição do Maduro e a preocupação que isso gera em termos de possíveis consequências para o restante da América Latina. Muita gente já fez live, já publicou artigos sobre, especificamente sobre o ataque americano. Eu vou me concentrar mais nos possíveis desdobramentos, especialmente naquilo que nos interessa mais a nós como brasileiros. E também quero colocar aqui um rápido disclaimer, que é sobre essa questão que todo mundo faz, sobre se o astrólogo ele tem realmente isenção para poder falar de situações em astrologia mundial, se é possível ser imparcial, se ele deve tentar ser totalmente imparcial, enfim, como é que se coloca? Como é que eu me vejo nisso aí? Eu acho impossível a gente ter isenção completa. Claro, a gente tem opinião, a gente tem posição, então a coisa mais honesta é dizer qual é e tentar fazer com que ela não interfira excessivamente na discussão astrológica. Da minha parte, eu sempre vi o governo da Venezuela, o governo do Maduro, realmente como ditadura, por tudo que fez ao longo desses últimos 12 anos, mas também vejo a intervenção americana como absolutamente descabida na medida em que atropela o direito internacional, na medida em que atropela organismos como OEA, como ONU, e que o Trump, inclusive, sequer consultou o Congresso americano. Ou seja, os dois lados estão muito errados e, da forma como as coisas estão andando, a única posição sensata que a gente pode ter é tentar entender isso de longe e ver como é que isso vai se desdobrar daí para frente. E em novembro, 30 de novembro, eu participei de um evento promovido por um organismo astrológico mexicano, dirigido pelo Luiz Michel Fox e pelo Carlos Galván, que também esse evento contou com a participação do Alberto Xlovs, que é argentino, e do suíço Walter Anliker, que mora muito tempo no México. Então a gente estava discutindo o impacto da conjunção Saturno-Netuno em 2026 e nos anos seguintes. E, é claro, a gente falou muito de América Latina. Minha palestra, especificamente, foi sobre América Latina. E eu vou aproveitar aqui as 6 telas que continuam valendo, que podem ser aplicadas à situação da Venezuela, e eu vou apresentá-las aqui. Então, é o mesmo material que foi apresentado nesse evento mexicano em novembro. Vamos lá. Em primeiro lugar, Saturno-Netuno é o aspecto que expressa a própria identidade da América Latina. Por quê? Porque Saturno e Netuno estavam em conjunção, eles fizeram uma conjunção exata em 1809, mas que começou a se formar em 1808 e esteve ativa até 1811, e foi exatamente nesse período que Napoleão Bonaparte invadiu a Espanha, tentou invadir, invadiu efetivamente Portugal, e isso provocou uma desorganização das potências ibéricas que deu oportunidade para que as colônias da América Latina tentassem fazer a sua independência todos ao mesmo tempo. Então, o que nós temos de comum na América Latina, desde o México até a Patagônia, é esse vínculo com o ciclo de Saturno-Netuno, que é essencial para a definição da identidade continental. Quando a gente fala em América Latina, temos que pensar, em primeiro lugar, em Saturno e Netuno. E toda vez que temos uma nova conjunção Saturno-Netuno, temos a possibilidade de renovar ou de pelo menos retomar e tentar resolver algumas questões estruturais do continente. Uma delas, a relação com os Estados Unidos e com o restante do mundo desenvolvido. E tem mais outros 2 ciclos que têm muita importância para a América Latina, que são Saturno-Plutão, por causa da conjunção de 1819 e 1820, que foi depois da queda do Napoleão, quando a Espanha e Portugal tentaram recolonizar a América, e aí foi um período de grandes combates, de grandes guerras, de muita violência, como costuma acontecer sob esse ciclo de Saturno-Plutão, e finalmente a conjunção de Urano-Netuno de 1821, em torno da qual, um pouquinho antes, um pouquinho depois,
alguns dos mais importantes países da América Latina fizeram a sua independência definitiva, inclusive Brasil e México. Mas não vamos entrar em detalhes sobre isso, o importante é reter esse ponto. Saturno-Netuno explica muito da nossa natureza e tem muito a ver com o que está acontecendo agora, nesse momento, na Venezuela. Quando aconteceu essa conjunção, que atuou de 1808 a 1811, olha o que estava acontecendo. Declaração de independência da Colômbia, da Venezuela, do México, do Equador, do Paraguai e do Chile. Mudança do status do Brasil, porque a família real portuguesa fugiu aqui para o Rio de Janeiro e logo depois o Brasil se transformou em Reino Unido a Portugal. E juntas autonomistas, quer dizer, comitês pró-independência, se formaram em Montevidéu, em Buenos Aires e no Alto Peru, a atual Bolívia. Ou seja, foi um movimento continental e um movimento turbulento, nada tranquilo. Então, quando a gente pensa em Saturno e Netuno, a gente pensa nessa questão de vamos nos livrar daqueles que nos exploram, daqueles que vêm ocupar a América Latina para tirar nossas riquezas. E essa questão está se colocando agora outra vez. Mas qual é a dinâmica de Saturno e Netuno quando estão juntos? Para início de conversa, Saturno é um planeta que tem a ver com frio e Netuno com água. Então, quando você junta frio com umidade, é como se a gente estivesse diante de uma paisagem, de um oceano gelado. Sabe aquelas cenas finais do Titanic, do herói do filme afundando dentro d'água, morrendo congelado? Pois é, Saturno e Netuno têm exatamente essa característica de uma letargia muito grande. As coisas parecem que pacam, que demoram a acontecer, que vão andando num ritmo muito lento e no meio de uma neblina. E exige de quem está passando por essa ativação muita resiliência. Exige a formação de estratégias de sobrevivência, porque muitas vezes você levar a vida como estava acostumado a levar se torna impossível durante esse período. Essa é a conjunção que mais nos leva a ver o mundo como uma realidade hostil, triste, realmente um aspecto bastante depressivo. Ele nos coloca para baixo, no mínimo nos coloca melancólicos e no seu ponto assim mais tenso pode nos colocar realmente em estado de pânico. E esse trânsito leva à formação de estruturas de proteção. Os países vão começar a tentar resolver os seus problemas, cada um por si. Esse sintoma que a gente tem hoje da falência da OEA, da Organização dos Estados Americanos, da ONU tendo uma capacidade de atuação muito pequena, isso aí é realmente característica do ciclo Saturno-Netuno. Até aí não temos nada de novidade. Bom, o tema saturnino-netuniano da purificação pelo sofrimento também é muito constante na América Latina. Aquela história assim de que você precisa sofrer para merecer alguma coisa. E ele está presente na arte, na literatura, na religião e na vida política. Isso é uma herança da cultura ibérica, portuguesa e espanhola e principalmente da herança católica que nós temos, que é uma cultura de sofrimento. Então, o importante é como é que isso bate na política. Mas vamos ver aqui alguns exemplos. Por exemplo, aqui à esquerda, pintura da Frida Kahlo. Uma pintura que está mostrando um feminicídio, é um dos quadros mais famosos dela, mostrando sofrimento feminino, violência. Aqui à direita, o Memorial da América Latina, em São Paulo, que expressa a ideia de unidade continental exatamente a partir de uma mão sangrando, o sangue escorrendo. Olha só a ideia do sofrimento mais uma vez presente para representar o continente. E mais, a gente vai ter heróis latino-americanos aí já entrando efetivamente na política que sofreram pelo seu povo, que foram exatamente mitificados por causa desse sofrimento, muito mais em consequência do que efetivamente fizeram. No Brasil tivemos o caso do Vargas, que virou um grande mito nacional depois de se suicidar em 1954.
Temos também o caso do Che Guevara, argentino de nascimento, mas que se notabilizou atuando na Revolução Cubana e que morre também lutando contra tropas bolivianas e americanas na Bolívia em 1967 e se transformou num dos maiores mitos da história do continente. O próprio livro do Eduardo Galeano, um dos livros mais importantes sobre a natureza política da América Latina, Las Venas Abiertas de América Latina, já expressa essa ideia de sofrimento também. Aqui Emiliano Zapata, o herói da Revolução Mexicana, a foto dele com a cabeça cortada, né, nos braços dos seus seguidores, ou seja, o tempo todo essa ideia de que é preciso sofrer para conquistar alguma coisa. E, dito isso, vamos ver algumas previsões que foram feitas nesse evento de novembro para a América Latina em 2026. Algumas já estão acontecendo. Então, a primeira delas, risco de ascensão de líderes demagogos ou autoritários. Isso sempre acontece nesta conjunção. É só olhar as passadas. Primeiro, 5 países vão estar em risco durante o ano de 2026 pelo fato de terem eleições. Um deles já teve, aliás, 2 deles já tiveram, o Chile. E o Chile elegeu um presidente de extrema-direita, simpatizante do ex-ditador Pinochet. O outro foi Honduras, onde também ganhou um candidato fortemente de direita. E ao longo do ano nós vamos ter eleição também no Peru, na Colômbia e finalmente no Brasil, já em outubro. Então, esses 3 países também têm a possibilidade de elegerem candidatos demagogos, candidatos extremistas, candidatos que se apresentam como salvadores da nação, enfim, a velha história de Saturno e Netuno. Possível colapso de ditaduras envelhecidas. As 3 que eu listei em novembro foram Venezuela, Cuba e Nicarágua. Uma delas já caiu, a da Venezuela. A de Cuba pode cair de Maduro, sem trocadilho, ao longo aí do ano. E a da Nicarágua me parece a mais resiliente, com mais possibilidade de sobreviver. Mas é trocar. Quando isso acontece sob o trânsito de Saturno e Netuno, é trocar 6 por meia dúzia, porque normalmente cai uma ditadura daquele tipo assim, que está caindo de podre porque ela está identificada com um modelo muito antigo, vetusto, arcaico, e o que entra no lugar é uma outra com uma maquiagem de nova, mas que no fundo representa a mesma coisa. Quem consegue se fazer de vítima sob esse trânsito, especialmente em processos eleitorais, leva vantagem. Então, atenção no caso brasileiro, que nós temos um ex-presidente que está se colocando como vítima, como aquele que está sofrendo exatamente a crueldade, o arbítrio de um governo que está atropelando as leis, etc., que é o Bolsonaro. Então, caso ele venha a ser perdoado de alguma forma, ele pode ainda se candidatar nessa eleição e pode até se reeleger. Estagnação econômica ou crise de abastecimento. Isso sempre acontece em alguns países, pelo menos, às vezes no mundo inteiro, durante trânsito Saturno-Netuno. Aumento de criminalidade e de conflitos de rua. Isso já está acontecendo no Brasil, por exemplo, está acontecendo nos Estados Unidos, toda aquela história do Departamento de Imigração invadindo casas, invadindo fábricas, etc., caçando imigrantes ilegais para expulsar. Isso está provocando uma agitação social muito grande. Essa agitação social vai durar 2026 inteiro, no continente inteiro. E alguns assuntos que vão entrar em foco. Espionagem é regida exatamente por Netuno ou por Plutão, então tem a ver com essa conjunção também. Arrefecimento das relações internacionais, aquela história assim de cada um no seu quadrado, como a gente já está vendo agora, ou seja, os organismos internacionais ficam para segundo plano e uma questão que dentro de cada país se coloca com muita força na América Latina é a nacionalismo contra entreguismo. Então, você vai ter a discussão de
Fulano é um entreguista porque ele está querendo jogar as nossas riquezas no colo da China ou da Rússia ou dos Estados Unidos. Fulano é um comunista e não sei mais o que, porque ele não quer se integrar no comércio internacional. Ou seja, essa discussão interminável que a gente está vendo acontecer no Brasil, por exemplo, a ida do filho do Bolsonaro, do Eduardo Bolsonaro, para os Estados Unidos, já gerou essa acusação traidor, né? E isso está acontecendo também na questão venezuelana. E nós vamos ver em outros países também, nas eleições, especialmente de Peru, de Colômbia e do Brasil no final do ano. Seguindo, aqui nós terminamos as telas que vieram lá do evento de novembro e trazendo material novo. O mapa do ataque aéreo. O ataque aéreo do dia 3 aconteceu a 1h50 da madrugada. Essa aí é a hora em que os aviões começaram a sobrevoar Caracas, segundo o relato da imprensa, segundo vídeos e segundo o relato das próprias autoridades americanas. O mapa é esse aqui. Havia uma concentração planetária muito grande na casa 3 e em torno do fundo do céu. Casa 3 é uma casa de vizinhos. Do ponto de vista de astrologia mundial, fala de relações de vizinhança entre países. Então, está falando aqui da relação de dois países que têm uma proximidade, sempre tiveram uma proximidade muito grande, que são Estados Unidos e Venezuela, e afetando também os outros vizinhos ao lado, como Colômbia, Brasil e assim por diante. Vejam que, naquele momento, estava se formando uma lua cheia. A lua está na casa 9, em oposição a Sol, Marte e Vênus, aqui em Capricórnio. Quando você tem lua, uma lua cheia, né, que envolve também Marte, pode contar que você está falando da possibilidade de violência. Então o ataque aéreo já está totalmente explicado por aqui. E Plutão é o planeta mais angular dessa carta. Plutão indica transformações profundas. E é esse tipo de transformação que a gente vai ver acontecer ao longo do ano, pelo menos na Venezuela, e pode acontecer também em outros países da região. E o que mais? Tem o mapa também da prisão do Maduro. O Maduro foi preso às 2h01 da madrugada, ou seja, 11 minutos depois do início do ataque aéreo. Foi uma operação relâmpago. E o que aconteceu entre um mapa e outro, eu vou mostrar aqui de novo. O Plutão, no mapa do início do ataque, estava na casa 4 e, quando o Maduro é preso, ele já tinha cruzado para a casa 3 porque o ascendente já havia andado 2 graus. Então Plutão é o grande significador desse ataque e dessa queda do presidente Maduro. Mas o que nos interessa, mais especialmente, é analisar o mapa da independência da Venezuela, porque ele é que vai dar o pano de fundo para a gente entender tudo o que está acontecendo. A Venezuela define como marco da sua independência a data de 5 de julho de 1811, às 3 horas da manhã. Existem algumas discussões sobre o mapa da Venezuela, tem gente que defende um ascendente em Libra. Eu fiz uma retificação bastante cuidadosa do mapa da Venezuela. Lá atrás, em 2002, quando houve aquela tentativa de golpe contra o Chávez, e depois de novo em 2017, 2018, quando a Venezuela estava muito no radar aí dos astrólogos que trabalham com o Mundial, e sempre confirmando esse mapa como aquele que responde melhor a trânsitos, a progressões, enfim, a todo tipo de ativação, com um ascendente em 26 de Escorpião e Marte ali colado no ascendente. Marte, ou seja, um país que durante muitos momentos importantes da sua história foi governado por militares, foi governado por ditaduras e muitas vezes teve que enfrentar ameaças externas também. Esse mapa vai apresentar uma série de características que eu vou detalhar aqui, testando o mapa. Então,
eu listei 7 características que podem ser verificadas nesse mapa para a gente confirmar que esse realmente é o melhor mapa para a gente usar para a Venezuela. Então, 3 primeiros traços típicos da realidade venezuelana. A base econômica da Venezuela, há 100 anos, 101 anos esse ano para ser mais exato, é a extração do petróleo. A Venezuela tem as maiores reservas de petróleo do mundo. A dependência econômica da exportação desse petróleo e a instabilidade econômica por oscilações no preço do barril do petróleo. Ou seja, a economia venezuelana depende muito de quanto petróleo está valendo no mercado internacional. Quando o preço do petróleo cai, a Venezuela normalmente entra em crise econômica. É um dos motivos que leva a Venezuela para a crise. E como é que a gente vê isso no mapa da Venezuela? Vamos ver aqui. Primeiro lugar, a Lua ocupa a casa 2 em Capricórnio. É uma Lua em exílio, porque a Lua rege Câncer, está no seu signo oposto. Então, uma Lua em Capricórnio, na casa 2, a Lua já indica uma economia flutuante, uma economia cheia de altos e baixos, uma economia que vai aos solavancos. E essa Lua é uma Lua cheia, por acaso a Venezuela nasceu numa Lua cheia, em oposição a um Sol de casa 8. Casa 8 é o quê? Esse eixo, casa 2, casa 8, é um eixo financeiro. Casa 2 é a riqueza do país, é aquilo que faz com que o país tenha recursos, consiga garantir o seu suprimento de bens, de dinheiro e por aí afora. E a casa 8 tem muito a ver com dívida, dívida externa, empréstimos e também com os tributos que o país tem que pagar para continuar atuando com independência, com autonomia. Ter um Sol na casa 8 não é necessariamente um bom negócio. Existem países muito bem sucedidos com Sol na 8, Estados Unidos é um deles, mas no caso da Venezuela, esse Sol de casa 8 parece indicar principalmente a situação de parceria forçada que a Venezuela é obrigada a fazer com alguns competidores poderosos que acabam ficando muitas vezes, ou ficavam durante muitas décadas, com um lucro maior gerado pelo petróleo. E é o que vai acontecer agora, depois da ocupação americana. E uma outra característica que a gente pode verificar aqui no mapa da Venezuela, Júpiter rege a casa 2 do dinheiro. A Lua está lá, mas quem rege a cúspide da casa é o Júpiter. E o Júpiter está na 7, também exilado. Ele rege a Sagitário, mas ele está no signo oposto, Gêmeos. Muito mal aspectado, envolvido aqui com quadraturas com Plutão, com quadratura com Saturno. O que isso aqui significa de uma forma geral? Que uma boa parte do dinheiro que a Venezuela é capaz de gerar não consegue reter, acaba sendo espoliada, ou por corrupção, ou por parcerias que acabam levando a parte do leão, sempre assim. E o Saturno é um significador de escassez. Um Saturno na cúspide da casa 2 também não ajuda muito a que um país consiga manter uma economia estável e próspera. Passando adiante no teste do mapa, uma outra coisa importante para ver na carta da Venezuela é que a Venezuela separou-se, depois de ficar independente, ela se fundiu com a Colômbia e com o Equador para formar a Gran Colômbia. A Grande Colômbia seria o país sonhado pelo Bolívar, um país juntando 3 regiões diferentes, muito mais forte, com uma população muito maior. E essa união da Gran Colômbia durou de 1819 até 1829, durante 10 anos. Mas é interessante que os venezuelanos não consideram essa interrupção da Gran Colômbia para definir o mapa da independência. Eles consideram a independência como aquele primeiro grito que eles deram contra o colonizador espanhol lá de 1811. Agora, toda essa situação aqui da Gran Colômbia, isso é uma história longa, não vale a pena a gente explorar isso em detalhes aqui, porque tomaria muito tempo, mas eu vou sugerir a vocês um arquivo que está no meu site, constelar.com.br,
chamado Venezuela entre a riqueza e a dor, em que essa história da Gran Colômbia e dos trânsitos, progressões, etc., que estavam atuando naquela época estão muito bem explicadinhos. Então, passando adiante, vamos ver aqui mais outra característica que a gente precisa testar nesse mapa. A Venezuela passou por uma ditadura braba. Aliás, a Venezuela passou por uma infinidade de ditaduras, mas teve uma em especial que foi particularmente difícil, pesada, cruel, dura, mas que ao mesmo tempo trouxe muita riqueza e muito desenvolvimento para o país, que foi a ditadura de um cidadão chamado Juan Vicente Gomes. Ele governou simplesmente de 1908 a 1935. Quanto tempo dá nisso? Dá 15 com mais 7, 22 anos. Ou seja, ele passou quase um quarto de século no poder. E essa ditadura dele coincide com a descoberta das jazidas de petróleo do Lago Maracaibo, que essas jazidas foram descobertas em 1925. Aliás, elas foram descobertas antes, mas elas começaram a ser exploradas em 1925. E a gente tem aqui um outro fato que antecede a subida do poder do Gomes, do ditador Gomes. A Venezuela, em 1902, ela estava totalmente enrascada, totalmente encrencada. Ela estava endividada com várias potências europeias, ela estava sem condições de pagar as suas dívidas, e aí juntaram-se várias potências europeias. O que a gente faz com a Venezuela? Vamos bloquear os portos dela. Então, Alemanha, Inglaterra, etc., foram lá e, na mão grande, assumiram o controle militar dos portos da Venezuela e se apossaram, a partir daí, das taxas aduaneiras, até que a Venezuela pagasse, até o último centavo e com juros, tudo que ela estava devendo a esses credores internacionais. Isso aqui é um quadro que mostra exatamente a presença de uma frota estrangeira nos portos venezuelanos. Bem, esse bloqueio naval de 1902 é um dos eventos que melhor confirma esse mapa da Venezuela. Olhem aqui, Urano, naquele momento, estava transitando sobre o Saturno do país, bem na cúspide da casa 2, ou seja, trazendo um tremendo transtorno para a economia do país. Saturno, por sua vez, onde é que está Saturno? Está aqui na casa 3, no início da casa 3, que é uma casa que fala de transporte. A Venezuela simplesmente passou um tempo impedida de livremente fazer circular os seus navios e exportar os seus bens. E, finalmente, Plutão estava na casa 7, em cima do Júpiter, que é o regente da casa 2 da Venezuela, a economia. Então, esse mapa mostra muito bem, essas ativações mostram muito bem que esse mapa responde aos trânsitos. Na época, o ditador era um sujeito extremamente corrupto, muito culto, muito bem preparado, Cipriano Castro, mas também corrupto, ele ajudou a endividar o país, e, por outro lado, nacionalista, ele era contrário aos lucros excessivos que as empresas americanas tinham no país e tentou impor toda uma série de restrições à atuação das empresas americanas. Resultado, ele acabou caindo e no lugar dele veio o seu antigo ministro de guerra, que era exatamente o Gomes, esse cidadão que está aqui, que foi o próprio cão chupando manga. O que ele fez para acalmar a situação na Venezuela? Para início de conversa, ele conseguiu estabelecer relações mais tranquilas com os Estados Unidos, inclusive concedendo a exploração das riquezas encontradas no Lago Maracaibo. O petróleo foi descoberto em 1925, lá começou a ser explorado ativamente. Ele permitiu que as empresas americanas se instalassem no país, mas pagando impostos relativamente interessantes para a economia venezuelana e que não foram, ele assim mediu muito bem de forma a estabelecer impostos que irrigavam a economia venezuelana, mas que também não representavam um sacrifício tão grande para as empresas americanas a ponto de provocar uma ação militar
dos Estados Unidos. E esse Gomes, para vocês terem uma ideia de como eram os ditadores venezuelanos, ele foi descrito por um dos seus biógrafos, o Thomas Rourke, Gomes, tirano dos Andes. Olha a descrição que ele faz do comportamento do Gomes. Ele tinha a surda energia dos animais da família dos felinos, das serpentes e dos touros de combate. Olhos de pálpebras pesadas, quase adormecido, rosto e corpo em completa imobilidade. Então, repentinamente, vinha a ação fulminante. Para simplificar, o Gomes se livrou de todo mundo que para ele poderia representar o mais remoto perigo, a mais remota ameaça. Depois, de novo, o repouso, a letargia, e não se via mais nada de ação, exceto seus resultados. Não é preciso dizer que as prisões venezuelanas no tempo do Gomes estavam abarrotadas de gente e que muita gente jamais saía da prisão. Quando a gente olha para o governo do Chávez, que começou bem, mas terminou também como um governante extremamente autoritário que foi atropelando a Constituição, aliás, alterou a Constituição a seu bel prazer. E depois, quando a gente vê o governo do Maduro, o que nós vemos é o reflexo dessa tradição ditatorial que já vinha desde o século XIX e que teve o seu auge no governo do Gomes. E detalhe, a maior parte desses ditadores governava em estreita aliança com os interesses americanos, se não ia deposto. O Gomes, eu até levantei o mapa dele aqui, o mapa especulativo. Não vou discutir esse mapa, mas fica aqui o registro. Se alguém quiser depois pode voltar o vídeo para ver com calma. Mas o cara tinha provavelmente um ascendente em Touro e Plutão e Júpiter colado no ascendente. Ele não era fácil, realmente ele era o próprio cão chupando manga. Passando adiante. Riqueza do petróleo está toda concentrada no Lago Maracaibo. O Lago Maracaibo ele fica no litoral da Venezuela, naturalmente, perto da costa da Colômbia, e é uma região, inclusive, que está passando hoje por crises ambientais muito sérias. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Inclusive, as águas do Lago Maracaibo estão morrendo. A vida não tem mais condição. Muitas espécies que viviam no Lago Maracaibo estão desaparecendo por causa da poluição descontrolada, que está inclusive dificultando a continuidade da exploração de petróleo, que está se tornando cada vez mais cara. É uma das regiões mais poluídas do continente. E esse Lago Maracaibo ainda tem uma coisa sinistra, né? É a maior concentração de relâmpagos do mundo. Pois bem, é daqui que sai a riqueza venezuelana na sua maioria. E o petróleo, então, em 1918, estava com uma produção ainda insignificante. Em 1925, essas reservas do Lago Maracaibo são descobertas, exatamente os melhores poços, os melhores locais para perfuração. As empresas americanas são convidadas para explorar a região e em apenas 3 anos, em 1928, a Venezuela já é a terceira produtora mundial e primeira exportadora de petróleo do mundo. Isso tudo no governo desse ditador sanguinário, o Gomes. Só que isso teve uma consequência, um efeito colateral muito ruim para a economia venezuelana, que foi o seguinte: isso gerou uma correria às populações rurais da Venezuela. A Venezuela era um país ainda muito rural. As populações rurais, que eram muito pobres, abandonaram o campo e correram para trabalhar nas empresas de petróleo ou para viver na atividade de serviços nas cidades que foram surgindo em torno do Lago Maracaibo. E esse abandono da agricultura se transformou num grande problema para o país, porque a Venezuela, a partir daí, se transformou numa importadora de alimentos. É um dos poucos países da América Latina que precisa sistematicamente importar alimentos essenciais. E isso significa que, somada à questão das variações do preço do petróleo no mercado internacional e, portanto, dos altos e baixos
da entrada de receita para a Venezuela, isso cria um problema seríssimo no país, que cada vez que a Venezuela está passando por uma daquelas fases de ganhar menos dinheiro porque o preço do petróleo no mercado caiu, isso gera problemas de abastecimento, porque a comida é paga em dólar, ela precisa ser importada e muitas vezes isso pega o governo de calças curtas sem condições de fazer grandes inversões em importações. E isso gera uma exclusão social e uma desigualdade enorme e crescente, que só fez aumentar ao longo dessas últimas décadas aí. No governo Chávez ela até se reduziu em parte, mas essa redução foi interrompida por completo no governo do Maduro e ela voltou a aumentar e chegou a um ponto insuportável, tanto que é isso que explica a maior parte dos 8 milhões de imigrantes venezuelanos que buscaram outros países do continente. A Venezuela viu uma democracia pela primeira vez, um governo democraticamente eleito que governou de acordo com a Constituição só em 1945. Foi esse cidadão aqui, Rómulo Betancourt, que é considerado assim um dos grandes pais da pátria na Venezuela. E o Rómulo Betancourt ele teve 2 mandatos, ele governou de 45 a 48, depois voltou de 59 para 64. Entre um mandato e outro do Rómulo Betancourt, o que aconteceu? Uma nova ditadura. Depois que ele cumpriu o seu segundo mandato, ele foi substituído por um outro governante democrático que ele apoiou, e depois disso voltaram as velhas e boas ditaduras. Ou seja, a história da Venezuela se resume a esses fatores: regimes ditatoriais, variações na economia por causa do sobe e desce dos preços do preço do petróleo e uma relação sempre difícil com os Estados Unidos, que muitas vezes intervém de uma maneira pesada na economia e na política americana quando vê os seus interesses prejudicados. Esse é o passado, então, que a gente está vendo hoje, é reflexo desses últimos 100 anos aí. Agora, quais são as questões que estão vinculadas a essa intervenção na Venezuela hoje? No caso brasileiro, uma questão que a gente deve ter em mente, que vai ser muito importante nos próximos meses, é a exploração de petróleo na margem equatorial, aquela região que fica ali no litoral do Amapá. Sim, é praticamente inteira no litoral do Amapá, pega um pouquinho também do litoral do Pará, e ali tem uma reserva de petróleo que ainda não foi totalmente diagnosticada, mas ela é muito grande e ela pode acender as ambições das grandes empresas de petróleo internacionais. E é claro que essa ocupação da economia venezuelana por interesses de empresas americanas, como Trump já anunciou, e uma possível interferência também na vida política da Colômbia pode acabar gerando algum impacto para nós. Então é muito importante a gente ter essa questão da margem equatorial como uma das questões mais importantes, inclusive para definir se haverá ou não interferências internacionais na campanha eleitoral lá do final de ano. A outra questão importante é a das terras raras, que são interesse americano. O Trump já manifestou interesse em explorar terras raras na Amazônia. Isso bate de frente com a legislação ambiental, bate de frente com toda uma série de dispositivos constitucionais brasileiros, mas é outro ponto que vai estar em evidência ao longo desse ano. E interferência nas eleições brasileiras por causa da questão de drogas, porque da mesma forma que isso vai trazer problemas nas relações dos Estados Unidos com Venezuela e com Colômbia, certamente trará para nós também por causa da atuação do PCC e da intenção americana de ver o PCC como um grupo narcoterrorista. E um outro problema que a gente já está lidando com ele há alguns anos é o do acolhimento a imigrantes venezuelanos. Nesse momento ainda é cedo para a gente saber
se a imigração venezuelana vai aumentar, vai diminuir ou vai estacionar. Eu não vejo ela diminuindo, não. Vejo talvez aumentando um pouquinho, mas mais provavelmente estacionando. Ou seja, aqueles 8 milhões de imigrantes venezuelanos que estão em outros países da América Latina provavelmente continuarão por ali durante mais alguns anos. No caso de Colômbia e América Central, a questão que vai se colocar em breve, já se colocou em meses anteriores e vai voltar à tona. É por isso, inclusive, que os Estados Unidos está tão interessado e tão ameaçador em relação à Colômbia, é o do controle do Canal do Panamá, que é vital para as exportações americanas. O desejo dele seria ocupar o Canal do Panamá e impedir completamente a navegação ali, a passagem de navios chineses. E vamos lembrar que Brasil, Peru tem um projeto de ferrovia ligando Atlântico ao Pacífico, uma via de exportação direto para o Pacífico, através da qual a agroindústria poderia exportar os seus produtos diretamente para a China. Tudo isso está no radar dos Estados Unidos também. E no caso da Colômbia, Gustavo Petro, que vai enfrentar eleições nos próximos meses, está com a cabeça a prêmio também para os Estados Unidos. Caso ele consiga fazer o sucessor, a gente deve se perguntar 2 vezes se esse sucessor conseguirá efetivamente assumir. Mas que haverá interferência nas eleições colombianas, certamente haverá, e bastante pesada. E pode até, não creio que chegue a esse ponto, porque a Colômbia é um país muito mais bem estruturado, inclusive com uma força militar e com uma economia muito mais fortes do que a da Venezuela, mas existe uma remota possibilidade até de intervenção militar na Colômbia por parte dos Estados Unidos. E em toda a América Latina, um clima pesado de intimidação que essa intervenção, a primeira na história da América do Sul, veio trazer e que vai se estender aí pelos próximos meses, com certeza. Então já estamos aqui na reta final. O que eu queria ver? Se na tela anterior a gente falou tanto de Estados Unidos, esses desdobramentos para o futuro têm que ser vistos, antes de tudo, muito mais do que no mapa da Venezuela ou no mapa dos seus vizinhos, tem que ser vista no mapa dos próprios Estados Unidos, que é o grande protagonista de todo esse processo. No mapa dos Estados Unidos que eu utilizo, hoje a maioria dos astrólogos utiliza o mapa dos Estados Unidos com ascendente em Sagitário, sendo que a diferença é apenas no grau do ascendente. Então, tem gente, é o meu caso, que prefere utilizar o ascendente em 8 de Sagitário, e tem gente que depois do ataque às Torres Gêmeas passou a utilizar um outro mapa com ascendente em 12 de Sagitário, porque isso bateria exatamente com a presença de Saturno-Plutão no eixo ascendente-descendente lá em 2001. Eu não vejo motivo para fazer o abandono do mapa das 16h50. Ele funciona muito bem para quase todos os outros grandes acontecimentos da história americana, e a diferença entre as duas hipóteses é de apenas 4 graus. De qualquer forma, esse mapa das 16h50, a gente pode olhar para início de conversa as casas 3 e 7. Por que casas 3 e 7? Casa 3 é como um país lida com os seus vizinhos. A Venezuela é um deles. México é outro. E, além disso, a casa 7, que é uma casa que tem muito a ver com relações internacionais, é a casa dos acordos de paz ou dos conflitos. Então, a maneira como um país está lidando com os seus eventuais parceiros ou oponentes, isso é indicado pela situação da casa 7. Que signo está ali, que planetas estão na cúspide, que planetas estão ocupando a casa. E o que a gente vê na carta americana é o seguinte: na casa 3, o regente é Urano, porque a cúspide da casa 3 está em Aquário. Urano está onde? Está exatamente na cúspide da casa 7. Urano, pela própria natureza desse planeta, não tem a ver com paz, não tem a ver com acordo, tem a ver com uma atitude
normalmente beligerante, uma atitude agressiva, intransigente. Urano é intransigente. Urano é é eu primeiro, os meus interesses em primeiro lugar. E esse Urano, ele inclusive faz um trígono com Saturno, que é um significador da casa 10 do poder americano, ou seja, a autoridade dos presidentes americanos, em boa parte, repousa na maneira dura com a qual eles lidam com os seus oponentes ou com os seus parceiros com tendências um pouco mais rebeldes. E vejam que na casa 7 dos Estados Unidos nós ainda vemos Marte, Vênus e Júpiter, mas o planeta mais importante aqui a considerar é o Marte. Primeiro, porque ele está ainda em Gêmeos, o signo da cúspide da casa 7. Segundo, porque Marte é um planeta essencialmente significador de guerra, de conflitos. Você ter Urano e Marte na casa 7 explica a postura internacional dos Estados Unidos desses últimos 100 anos, pelo mais até, desde o início do século XX. Os Estados Unidos raramente passam um período de mais de 5 anos sem se envolverem numa guerra. E é interessante que, como eles têm Gêmeos na cúspide da casa 7, eles normalmente estão envolvidos em duas guerras ao mesmo tempo. Gêmeos é um signo duplo. Então, quando eles estavam, por exemplo, na Guerra do Vietnã, eles estavam lutando no Vietnã, lá nos confins da Ásia, mas ao mesmo tempo eles estavam envolvidos naquele enfrentamento permanente com Cuba, estavam envolvidos com a defesa dos seus aliados na Europa contra o bloco soviético e assim por diante. Eles tiveram também guerras simultâneas na época, guerra do Iraque, ao mesmo tempo com a invasão do Afeganistão, e hoje a coisa mais fácil que a gente pode ter é, mais uma vez, ver os Estados Unidos envolvidos em mais de um conflito, ou mais de uma ocupação militar. Já temos a da Venezuela, qual será a próxima? E agora, em 2025, 2026, Urano em trânsito, esse Urano, que no mapa radical dos Estados Unidos está lá na cúspide da 7, em Gêmeos, ele está voltando a Gêmeos, ele está hoje no finzinho de Touro, em 27 de Touro, falta muito pouco para ele entrar novamente em Gêmeos e depois fazer conjunção com ele mesmo, ou seja, fazer um retorno de Urano, que é sempre um acontecimento importante do ponto de vista de astrologia mundana, e voltar a transitar pela casa 7 dos Estados Unidos. O que isso significa de uma maneira geral? Significa que vem aí pela frente um período de extrema mobilização militar nos Estados Unidos. O que a gente está vendo, o Urano hoje ele está em 27 de Touro, então ele está a 11 graus, quantos graus? 11 graus da cúspide da casa 7. Nos próximos meses, ele vai encurtar cada vez mais essa distância. Então, a belicosidade dos Estados Unidos não vai diminuir nos próximos meses, muito pelo contrário, vai aumentar. E eu levantei aqui também o mapa da Revolução Solar Americana. Os Estados Unidos esse ano está fazendo 250 anos de independência e o mapa do retorno solar dos Estados Unidos agora para 2026, 4 de julho, é exatamente esse que vocês estão vendo aí. Quem mais? Urano e Marte no ascendente. Eles estão em conjunção com o ascendente, 7 graus, 6 graus, é uma conjunção que a gente pode considerar bastante ativa e que está indicando, mesmo sem considerar a combinação da Revolução Solar com a carta natal, o que está indicando é um ano caracterizado por muita turbulência e muito conflito. Pode ser turbulência e conflito interno ou pode ser externo. As duas possibilidades, inclusive, podem acontecer ao mesmo tempo. Como eu disse, Gêmeos indica a possibilidade de duas frentes de batalha, dois conflitos conduzidos e administrados simultaneamente. Saturno da Revolução Solar, por sua vez,
ele está aqui, vai estar em 14 de Áries, em oposição a quem? Em oposição a ele mesmo. Vamos voltar aqui um pouco. Em oposição à posição natal dele em 14 de Libra. Ele está fazendo uma oposição exata à posição natal dele no mapa da independência americana. E veja que no mapa da independência americana, o Saturno de casa 10 está fazendo quadratura com o Sol. Saturno em quadratura com o Sol é um aspecto duro, é um aspecto de inflexibilidade, é um aspecto de administrador, um aspecto de quem cuida, de quem cuida no sentido de ver de uma maneira atenta os seus interesses, coloca os seus interesses na frente e administra com frieza esses interesses, sem pensar, sem muito sentimentalismo. Então, essa situação que a gente está vendo aqui na Revolução Solar é de refazer no mapa da Revolução Solar essa quadratura Saturno-Sol, só que agora com o Saturno ocupando o signo oposto. Agora, ele está repetindo de qualquer forma a casa. Ele está novamente na casa... Não está repetindo a casa não, desculpem. Ele está na casa 11 dessa vez, a casa do Congresso, a casa dos projetos americanos e assim por diante. Então, esses dois aspectos aí, o Saturno em oposição à sua situação natal e refazendo a quadratura que ele tem com o Sol no mapa da independência americana, e a presença de Urano e Marte no ascendente do mapa americano, isso aí já é bastante preocupante, já está falando de um ano muito difícil na relação com os Estados Unidos. Eu não vou aqui explorar hoje a situação específica de Brasil, de Colômbia, etc., porque isso dá mais um vídeo aí de 3 horas. Eu vou fazer ao longo desse mês ou no início do próximo mês vídeos específicos tratando das relações internacionais do Brasil. Mas eu queria terminar esse vídeo com uma observação sobre a situação dos imigrantes. Esse gráfico está mostrando a distribuição dos imigrantes venezuelanos que tiveram que sair da Venezuela durante esses anos de governo do Maduro. Vejam que há mais de 8 milhões de venezuelanos na diáspora, sendo que os países que hoje estão sendo mais pressionados pela presença desse contingente enorme de imigrantes venezuelanos são, em primeiro lugar, a Colômbia. A Colômbia está com 2.810.000 imigrantes venezuelanos no seu território. Isso corresponde a 5,7% da população total da Colômbia, que é de um pouco mais de 50 milhões de habitantes. Isso é muita gente. Isso está começando a desestabilizar, inclusive, colocando em risco a própria economia colombiana. Então, quais são os imigrantes que deveriam ter prioridade de repatriamento após a normalização, ao menos parcial, da situação na Venezuela? Aqueles que haviam se fixado na Colômbia. Mas eu duvido muito que isso aconteça. O segundo país que está mais pressionado é o Peru, que está hoje com 4,8% da sua população constituída por refugiados venezuelanos. E o terceiro espanta um pouquinho, né? Porque o Chile está lá na outra ponta do continente, mas o Chile é o terceiro país que mais recebeu percentualmente imigrantes venezuelanos. É um percentual de 3,7%. Também é muita gente. Na verdade, não são tantos assim, mas é que a população do Chile também é muito menor do que a dos seus vizinhos. O Chile tem apenas 19 milhões de habitantes. No caso do Brasil, vocês veem que todos os venezuelanos que estão aqui, que são muitos, você vê colônias venezuelanas muito grandes, principalmente em Roraima, no Amazonas, no Acre e no Paraná. Em Curitiba tem venezuelano para onde quer que você se vire. Eles estão trabalhando, inclusive, intensamente, muito bem integrados à vida da cidade, trabalhando como motoristas de aplicativo, foram empregados em massa pelos hotéis, eles são excelentes trabalhadores e eles têm uma comunidade
muito ativa, que gosta, que se identificou com o Paraná e que pretendem ficar por lá, acredito que para sempre, a maioria. Mas no Brasil inteiro, apenas 0,35% da população é constituída de imigrantes venezuelanos. E mesmo assim, eles pesam, por exemplo, nos serviços do SUS, eles pesam nos cuidados de saúde que eles precisam receber no momento da chegada, eles pesam em termos de habitação e assim por diante. Imagine então a situação do Chile, onde esse percentual é 10 vezes maior, ou na Colômbia, que é quase 20 vezes maior do que no Brasil. Nos Estados Unidos, a população venezuelana é irrisória, é apenas 0,23% do total de 341 milhões de residentes dos Estados Unidos. Mas eu tenho para mim que a prioridade de repatriamento vai ser exatamente para esses venezuelanos hoje morando nos Estados Unidos e dada a intenção do Trump de se livrar no máximo possível desse que ele considera um peso latino na economia do país. Então, entre repatriar, facilitar o repatriamento de colombianos, de peruanos e colombianos não, de venezuelanos vivendo na Colômbia ou no Peru, eu acredito que a preferência americana vai ser, por uma questão de pragmatismo político e econômico, repatriar os venezuelanos que hoje se encontram no próprio território americano. Vamos ver como é que isso vai acontecer. Isso é apenas uma primeira visão, a gente ainda tem muito que explorar desses mapas ao longo dos próximos meses. Obrigado quem resistiu até aqui pela paciência e eu sugiro a vocês clicar naquele botãozinho lá do gostei ou do não gostei, e de se inscrever nesse canal e, caso você se inscreva, clicar também naquele sininho para poder receber as notificações em relação aos próximos vídeos que nós vamos trazer para cá. É isso, gente.